João, vamos fazer uma reflexão contrária agora. 3 desconfortos, desde quando você nasceu agora, que você entende ou sente que foram desconfortos maiores. Olha, eu tenho um bloqueio para coisas ruins na vida. Eu simplesmente não gosto de voltar e pensar sobre isso. Então eu sou muito mais feliz olhando coisas boas e pensando em coisas boas. Então por isso eu teria que fazer um esforço enorme para buscar algo descontente. Mas vamos lá, vou tentar. Né? Desconfortável, que não foi Desconfortável. legal, que Pode ser. poderia ter sido Deixa eu melhor. ver. Sim, desconfortável. Assim como o meu filho Davi é pequeno, eu era o menor da turma. Né? Então, às vezes, eu era meio que bulinado, né? Mas não bullying forte, como se diz, ao ponto de me incomodar, mas as brincadeiras, né, as coisas. Então, isso é um desconforto, mas não era uma chateação. Sim. Eu não deixava de fazer nada, não ficava preso em casa, triste, chorando, porque eu tirava onda, eu enfrentava aquilo e ia pra porrada com a moleque, sabe assim, eu não consigo. Pelo fato de eu não sei se eu sou preparado para enfrentamento, desde muito pequeno, então eu nunca usei aquilo para ficar triste. Eu sempre usei aquilo para me fortalecer. Então eu usava o problema e dizia, e tu? Né? Tipo assim, e tu, seu não sei o quê? Então eu sempre fui para cima, né? E eu não ficava triste com aquilo. Até quando eu não podia dizer e tu, eu segurava a onda, esquecia e ia para frente. Então é difícil pensar em inimigo, difícil E, pensar em ex-amigos assim. e quando você pensa nesse desconforto, é o desconforto de 8 anos, 10 anos, 12 anos, Muitos anos, moleque. Tô falando de quando eu tinha 17, 16. 16, Tô 17 falando, anos. desse desconforto, Sim, né? sim. Desse desconforto. Outro desconforto, assim, mais velho, quando eu perdi um contrato de uma. Praticamente quebrei a empresa quando perdi um contrato de uma empresa grande, eu era representante, e essa empresa cancelou o contrato comigo, por vários motivos, né? Então isso me gerou um desconforto gigante, porque eu contava com isso, né? E eu não entendia por que eles estavam me tirando. Né? Então eles simplesmente não queriam me falar, né? Mas no final das contas eu descobri que era mais uma ganância deles, porque eu ganhava muita comissão e eles queriam tirar de mim aquela comissão, queriam diminuir e tal. Então isso foi um grande desconforto que gerou um prejuízo financeiro. Né? Isso já foi agora, foi 2000, isso tem 20 anos. 20 anos, 20 anos. Né? Não, menos. Tem 16 anos, 17 anos. Então isso foi um grande desconforto. E nessa época, qual que era a empresa que Uma você empresa tinha? de venda de eletrodoméstico, direto da fábrica. Eu tive muita coisa na vida. Eu já Ah, tive você tinha uma empresa de... de venda no Nordeste inteiro, de venda de eletrodoméstico direto da fábrica. Então eu era o representante da fábrica para o consumidor final. E essa fábrica é de quê? De eletrodoméstico. De eletrodoméstico. Quando os americanos compraram essa fábrica no Brasil, né, que ela deixou de ser a marca, só a marca, que a marca era o nome da fábrica, e os americanos compraram a marca no Brasil. Então eles disseram, não, esse moleque tá ganhando muito. Então isso aí me gerou um grande desconforto, porque isso era... E um outro desconforto, na mesma época, ou um pouco depois, foi um desconforto de ter errado numa empresa que eu tinha de cartão de crédito, minha. Eu tive o Nubank muito antes do Nubank, só que era para pessoa jurídica. Descontava em folha. Então eu fiz negócio com prefeituras e os prefeitos descontavam em folha e não me passavam. Então foi mais um erro mesmo de estratégia de dar crédito para quem não poderia dar crédito. E aí fez um descompasso de fluxo de caixa gigante no negócio. Então tudo isso, cara, aí você ficou triste? Não, aprendizado. Você sofre por isso? Não. Você pensa nisso? Não. Então pode ser bloqueio, de dificuldade de buscar lá na cachola, lá no passado, essas coisas. É um aprendizado que eu venho. Porque, por exemplo, como meu pai, ele tinha um jeito de administrar a família, de ser rígido e não querer dar nada, né? Então isso foi me gerando anticorpos, né? E eu fui meio que enfrentando isso. Se Deus te desse um poder de voltar no tempo, só um dia, por alguma razão, uma razão que é melhorar o momento, ou alguma razão que é para celebrar ainda mais, ou fazer alguma coisa diferente, desde o dia que você nasceu até hoje, se você tivesse esse poder, para onde você iria?
Então vamos para dois lugares. Dois lugares. Um empresarial Sim. e o outro familiar, talvez. Né? Acho que é melhor, porque Sim, se eu melhor. falar só empresarial, aí é a família, né? Sim. Então, no empresarial, eu certamente teria colado em pessoas, ouvido melhor, eu teria buscado um mentor, eu teria estudado mais, eu teria né, fazer exatamente o que eu faço hoje, assim, mas enfim, depois de tantos anos, né? Com mais experiência, eu teria cuidado um pouco mais das finanças do negócio, enfim, teria um pouco mais prudente, menos arrojado. E isso mais ou menos em que época da tua vida Na você época faria? desses problemas que eu tive com essas empresas, isso foi 18 anos para trás, 19 anos para trás. Então eu teria sido muito mais prudente, não teria feito alguns negócios, enfim, acho que se eu pudesse voltar aos meus 30 anos com o que eu sei hoje, Zé, putz, empresarialmente falando, e quando eu vejo meus filhos não seguindo e não indo, ou indo numa linha de uma parede, apesar de eu querer assim, pode dar com a cara na parede, né? Pode dar. Eu não protejo assim, para não dar com a cara na parede, porque eu acho que isso a parede aprende. Soco, nada é mais educador do que um não e um soco na boca do estômago. Me ensinou muito, todo o meu sofrimento. Mas, voltando, como você está me pedindo, Sim, talvez se eu pudesse evitar, seria muito melhor para mim, evitaria vários sofrimentos, várias dores que eu tive que passar e também dores no sentido até financeiros, no sentido de privações, né? Sim. Então, isso aí. Familiar, eu teria buscado honrado mais meu pai e minha mãe, teria talvez sido mais amigo dos meus irmãos, talvez eu tivesse olhar eles com os outros olhos que eu tenho hoje quando eu vejo meus filhos. Uma pena que a gente só descobre isso depois, né? Mas, assim, se eu pudesse voltar, eu iria lá nesse ponto. Tentar ser mais presente, ajudar mais, entender mais, tentar ser mais parceiro, talvez, não sei. E você tem quantos irmãos? Somos 6 ao todo, 3 homens e 3 mulheres. As mulheres com o nome C, Cláudia, Cleide e Claire. E os homens com K, Kleber, Kennedy e Kepler. Meu nome é Kepler. João Kepler é o nome composto. Não é. João Kepler não é meu sobrenome. Meu sobrenome é Braga. Ah, é João Kepler Braga. Kepler é o nome composto. E é forte, né? Parece sobrenome, né? É. Kepler, Kennedy E Kleber. e Kleber. Tudo com K. Tudo com K e as mulheres com C. Cléa, Cleide e Cláudia. Que legal. K e C. A mamãe foi difícil ela achar mais um nome com K. Aí foi no livro de astronomia. Ah, E achou Johann Kepler. o teu Kepler veio do Johann Kepler. Astronomia. Astronomia.